Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Fagulhas de Luz, especial de sábado, todo sábado e domingo, a partir das 8h30 no canal do YouTube, somente no canal do YouTube, Sidney Fernandes, escritor espírita. As perguntas que nós temos feitos em alguns programas passados e alguns programas futuros, como esse também, são retiradas de programas Além do Arco-Íris, redigidos por Carlos Luz, no seu especial de Pinga Fogo. E a nossa pergunta de hoje, para começar o nosso bate-papo, Sidney, também retirada de um Além do Arco-Íris, a pergunta era a seguinte: o que é o Espiritismo e quem foi seu fundador? Seja bem-vindo ao Fagulhas, especial de sábado. Um grande educador, professor Rivaio, nasceu em 1804, foi educado com muito esmero por Pestalozzi na Suíça. Por volta de 1855, quando ele era um grande educador, ao lado da sua esposa educadora também, Amélie Boudet, chamaram-no para presenciar fenômenos estranhos. Eram mesas que levitavam, que se despedaçavam no chão, mesas que se curvavam, que recebiam perguntas, geralmente perguntas pueris do dia a dia. E ele, no início, não se interessou por esses fenômenos. Até que um senhor, ele era corso, muito sério, chegou para o professor Rivaio e falou para ele: as mesas não apenas giram, não apenas levitam, não apenas chegam até ao teto, mas elas falam. Aí veio uma resposta que cristalizou-se com o tempo. Ó, meu amigo, eu só vou acreditar nessa história aí que está me parecendo da carochinha quando me provarem que uma mesa tem nervos para sentir, cérebro para pensar e possa se tornar sonâmbula. Ô Sidney, qual que foi esse... Teve, de momento, claro, qualquer um, até a gente, acho que naquele momento também ficaríamos meio assim com aquelas novidades. Demorou muito pro Allan Kardec chegar assim e falar assim, não, eu vou estudar isso daí, e depois, a partir do momento que ele conheceu, que ele ficou meio escandalizado, ele falou que ia estudar, até o ponto que ele falou assim, não, a coisa realmente funciona e é desse jeito que vai. Demorou muito tempo, na questão de anos. Como que foi? Não demorou não. Mesmo porque durante 20 anos anteriores, ele vinha estudando o magnetismo de Mesmer. Já estava então, meio no caminho, né? Ele já sabia que tinha alguma coisa importante extrafísica. Aquele homem que eu mencionei chamava-se Fortier. Uhum. E a resposta que Fortier deu para ele foi a seguinte: por ora tudo bem, mas um dia o senhor será um dos nossos. E eis que ele foi convidado para visitar a senhora Plane Maison. E lá, pela primeira vez, ele viu que as mesas que se elevavam, dançavam, levitavam, iam até as alturas, curvavam-se. E olha só, respondiam perguntas. Perguntas bobas. Onde é que eu coloquei a minha caneta? Qual o número que vai dar na loteria? Vai chover? Vai chover? Vai fazer frio? Coisas relacionadas com o dia a dia. E, aliás, faziam até charges e publicavam nos jornais. O indivíduo falou, eu dispensei minha secretária. A minha mesa faz tudo agora. Ó. Mas quando ele se aproximou, ele fez perguntas sérias. Uhum. E aí, Theo, assim como quando o gato se aproxima e a rataiada sobe do centro da sala, aproximaram-se espíritos sérios.
E só para encerrar, que nós temos pouco tempo, certa ocasião, o professor Rivaio, que ainda não havia assumido o pseudônimo de Allan Kardec, trouxe 10 perguntas no seu bolso, cujas respostas ele mesmo desconhecia, para evitar que, eventualmente, os espíritos lessem o seu pensamento e dessem a resposta já pronta. E mesmo se ele tirar do papel no bolso, o espírito falou: você trouxe um papel com 10 perguntas, vou respondê-las. E respondeu com uma competência, uma capacidade extraordinária, que abalou as convicções do Sr. Rivaio. E a partir dali, ele se aprofundou, começou a catalogar. Entregaram para ele mais ou menos 50 livros que haviam sido feitos, livros de anotações de comunicações anteriores. E ali era um material muito rico. Você perguntou se demorou muito tempo. Em 1855 ele tomou conhecimento dos fenômenos. Em 1857 saía o primeiro livro dos Espíritos. Uhum. E só para encerrar... Realmente ele passou a levar a sério aquilo que antes lhe trazia certa intranquilidade. Só para encerrar, e quanto tempo o Rivaio não demorou tanto assim, né, para entender, aceitar, começar a pesquisar e aceitar o pedido da espiritualidade? O mundo, vamos dizer assim, quanto tempo que começou assim, aquela plantinha, aquela sementinha que ele tinha plantado ali para fecundar, para germinar e começar a dar fruto, Sidney? Ele lançou o primeiro livro em 1857 e faleceu em 1869. Então, relativamente um curto espaço de tempo. Faleceu com quase 65 anos. O espiritismo espalhou-se pela França e pela Europa. O problema é que depois vieram muitas guerras, muitas perseguições e, de uma certa forma, a ideia espírita ficou assim meio hibernada, ficou em stand-by. Ela passou a ter o desenvolvimento espetacular que vemos até hoje, tanto através dos sucessores de Kardec, como Leon Denis, que era um menino quando saiu o primeiro livro dos Espíritos, como Gabriel Delany, que era um menino que chegou a ficar sentado na perna do professor Rivaio, Camille Flammarion, um grande astrônomo respeitado, e muitos outros, tanto da Itália como da Inglaterra. E quando passou o tempo, avisaram Kardec que ele não teria vida muito longa, mas que ele iria voltar logo. Aí muita gente acha que ele voltou, reencarnou no Brasil. Sem entrar nessa particularidade, temos que entender que em 1910, Francisco Cândido Xavier passou a desenvolver a tarefa. Depois, por volta de 1927, 1931 ele conheceu Emmanuel e dali para frente não parou mais de escrever, com mais de 400 livros que consolidou a mensagem espírita. Muito obrigado, você que ficou até agora aqui, que acompanhou o nosso programa, mais um especial de sábado do programa Fagulhas de Luz, falando um pouco aí sobre a origem do Espiritismo. Estaremos de volta no próximo sábado, às 8h30, para mais um Fagulhas de Luz especial. Até lá! Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.